Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, meu último dia aqui em Portugal. Amanhã já vamos para Polônia, depois para Geórgia. E saindo de Portugal agora, acho que está na hora de falar um pouco sobre toda essa imigração brasileira aqui para Portugal, né? Com o Brasil piorando, será que isso vai aumentar, vai piorar e quais são as consequências, né? E para isso, hoje mais uma vez tem aqui Miguel Macedo. Viva, tudo né? bem, Rafael? Um português para falar também sobre esse assunto, né? Que a gente até tocou nesse assunto aí no último vídeo. Exatamente. Acho que vale a pena explorar um pouco mais nessa questão. Talvez sim, talvez hajam algumas verdades, que algumas são inconvenientes que as pessoas... Caminhando um pouco? Não há hipótese. Verdades inconvenientes. Verdades inconvenientes que as pessoas que vivem no Brasil e que querem vir para Portugal não sabem e que se calhar têm que saber. Em primeiro, quando quiserem vir para Portugal, não pensem que vão encontrar um paraíso como é vendido. Portugal é tudo menos um paraíso. É difícil arranjar trabalho, é difícil pagar renda, é difícil sobreviver com um ordenado mínimo português e, portanto, quem vem para aqui com ideias de fazer vida e ganhar dinheiro, não é este o país. Se quiser vir para aqui investir, se quiserem vir passar férias, até mesmo fazer vida, podem vir, mas não venham com expectativa muito grande, que estão na Europa e que então todos os problemas estão resolvidos. Não, isso não existe, nunca existiu, e embora existam países com mais oportunidade de capital, não é? De poder de compra, como França, até mesmo o Reino Unido, até a Espanha, vão encontrar outras dificuldades pela frente. Com certeza, a língua é uma delas, as leis, não é? A questão de ficarem legalizados, etc. E virem para Portugal com um passe de turismo e ficarem aqui para sempre, isso também não é muito aconselhado, porque vão encontrar dificuldades para legalizarem-se de forma direitinha. O que acontece é que Portugal recebeu muitos brasileiros nos últimos tempos, muitos mesmo. A taxa de brasileiros que emigraram para Portugal explodiu. E eu acho que isso tem um bocadinho a ver também com o lado político. Depois de 2018-19, muitos mais viajaram para cá e têm estabelecido por cá. E começaram a criar uma introsociedade, ou seja, criam grupos e ficam fechados nos seus grupos, criam formas de ver o mundo, ou seja, estamos a começar a criar os famosos, há pouco falamos, guetos. Sim. Os brasileiros não se querem misturar com portugueses, os portugueses também não têm muita vontade de se misturar com brasileiros, e está a começar a nascer aqui em Portugal um sentimento um bocadinho hostil em relação à imigração brasileira. Eu tento alertar as pessoas sobre isso, mas de facto é um assunto que não é explorado. Porquê? Porque nós temos uma direita em crescimento aqui em Portugal, falando de política, e dessa direita está a nascer um movimento que está associado, que podemos dizer que é mais radical. É um movimento mais radical, é um movimento que não lida muito bem com taxas altas de imigração, principalmente brasileira, e isso está a começar a criar alguns sentimentos que são impróprios para que as pessoas vivam em harmonia. E eu acho que as pessoas que estão a vir para o Brasil em massa têm que saber disto, porque muitas vezes vêm enganadas, muitas vezes pensam que vão encontrar um país e vão encontrar outro. Muitas vão ser vítimas de esquemas, como eu falei, por exemplo, no vídeo, anterior. No final do vídeo anterior, tem um esquema sinistro lá que o Miguel descreveu. Sim, e não é dos mais sinistros, há piores. Há muito piores até, para ser sinceros. E se bem para Portugal com ideias talvez viver do próprio Estado, então aí ainda menos. Não, mas também nem deveria ser estimulado, né, uma imigração desse tipo. Mas este é o problema, porque na internet estão a vender um cenário fácil em Portugal. E posso-vos dizer que alguns youtubers brasileiros e também portugueses estão a ser investigados pelo próprio CEF
e pelo Ministério Público por causa de venderem este cenário e por incentivarem as pessoas a fazerem uma imigração de forma irregular. Irregular, né? exatamente. Isso, pela lei não... Eu não queria usar a não palavra pode, né? batota, não é? Batota Vai que eles ainda pensam que estamos a falar do... Batota é fraude. É fraude, não é? É basicamente isso. E as pessoas vêm com essas ideias para cá e acabam por colidir com uma realidade totalmente diferente. E acho que as pessoas têm que saber disso e acima de tudo, ter a frieza de quando chegarem aqui, verem um país que muitas vezes podem vir a ser vítimas de racismo ou xenofobia ou algo assim do género. Podem. Não estou a dizer que o povo português é racista ou xenófobo, isso está fora da questão. Não é. Não é. Isso é vendido... Acho que é uma minoria. É uma minoria. Mas é uma minoria que faz um certo barulho na internet. Exatamente. Que dá a impressão de que, nossa, todo português vai ser xenófobo. E não é isso, exatamente. né? E não é isso. Mas preparem-se para, principalmente mulheres, serem vítimas de ouvirem algumas coisas menos próprias. Porque infelizmente está assim. E essa realidade nós não podemos fugir. O que eu tinha dito ao Rafael e também queria vos transmitir é que muitas vezes as pessoas chegam aqui sem documentos, completamente ilegais, e começam a trabalhar de forma ilegal, sem contratos de trabalho. Não sei como é que se diz no Brasil, mas contrato de trabalho será... Está registrado, né? Registrado, CLT. exatamente. Ou seja, trabalham ilegalmente. E trabalhar ilegalmente dá para ganhar dinheiro, mas também dá para ter problemas com a justiça e não cria nada de bom. E sair de um país como o Brasil, que está com problemas, e se calhar agora até vão piorar, não é? Sair de um país como o Brasil, que está com problemas, e chegar a um país como Portugal e ter mais problemas ainda, só que distante da família 8.000 km, acho que ninguém quer isso. Acho que o único fator que realmente possa influenciar um brasileiro ou uma família brasileira a vir para Portugal será, neste momento, a segurança. E não será para todos os brasileiros. O fator segurança talvez seja o mais apetecível em Portugal. Eu, por exemplo, vejo muitos brasileiros na internet que ficam espantados porque os nossos caixas, os multibancos, como é que vocês chamam os multibancos? O caixa eletrónico. O caixa eletrónico. Ele é exposto na rua. Ele é na rua. Sim. Eles ficam espantados com isso. Eu fiquei espantado com isso no Canadá e na Austrália. Uhum. Em Portugal eu vi, para mim já não era novidade, mas sim, saindo do Brasil, chegando num país que você vê isso de fato, era de se espantar. E a pessoa tira o dinheiro sem preocupação nenhuma, está no caixa, faz as suas coisas. Paga as suas contas, não é? Ainda os seus boletos. O multibanco ainda fala bem alto, né? Sim, tira o seu dinheiro. Levantar o dinheiro, né? Porque sacar o dinheiro aqui, sacar já... Não usamos o termo sacar, retira o seu dinheiro. Sim, ela diz, fala bem alto, retire seu dinheiro, anuncia para todo mundo que você acabou de retirar os seus 500 euros. Olha o médico passando. Né? Então se fosse no Brasil já ia ficar com medo. Mas em certas áreas, né? Mas assim, com essa questão de imigração, eu tenho aí uma coisinha ou outra para falar. Eu sei que é um assunto complicado. Eu fui imigrante em 3 países, Portugal, Canadá, Austrália, passei por vários outros. Sou totalmente a favor, trabalhei com muitos portugueses imigrantes também no Canadá, né? Então assim, portugueses migram, brasileiros migram. Eu acho que é o jeito certo e o jeito errado de fazer isso. Há bons imigrantes e há maus imigrantes. Com certeza. E também tem que haver um controle de qualidade e quantidade, né? Isso em qualquer lugar, porque senão começa a haver um ressentimento. Eu acho que mesmo portugueses que gostam de brasileiros vão se sentir talvez um pouco desconfortáveis vendo que a sua cidade não é mais a sua cidade, o lugar que você cresceu, onde você tem sua identidade. Você vê que você escuta mais pessoas falando português do Brasil do que de Portugal. Agora, eu já estive em lugares no Brasil em que eu via muitos e muitos argentinos, lá em Canasvieiras, em Pipa. E é legal, você gosta, os argentinos, os nossos hermanos, né? Que de vez em quando nos chamam de macaquitos, mas tudo bem. O irmão nós temos que levar com ele, amigo não, mas o irmão nós temos que levar com ele. É o mesmo que os espanhóis aqui em Portugal. Só que imagine que chega num ponto na sua cidade, lá o lugar onde você cresceu, sua identidade e tal, e chega um ponto que tem mais argentinos do que brasileiro. Assim, você não tem nada contra argentino, mas
talvez você sinta um certo desconforto, entendeu? E É normal, é isso cultural. para algumas pessoas, e sem contar que há também aquele grupo que já não gosta, que tem aquela rivalidade, não quero saber de argentino. Tem no Brasil, tem em Portugal, se houvesse também toda essa imigração em massa de portugueses para o Brasil, também haveria Com certeza. um certo ressentimento. Então assim, eu acho que em sua maioria os portugueses gostam de brasileiros, mas aqueles que ficam com o pé atrás porque houve um certo motivo, alugou casa para brasileiro que quebrou tudo, ou tem um vizinho brasileiro que coloca o funk bem alto. Ó, quando eu morava aqui nessa freguesia, aqui nesse bairro, em 2017, eu tive que chamar a polícia para um brasileiro que colocava música alta, pro quarteirão inteiro escutar, sabe aquelas músicas bem chulas. É que se a música fosse boa, não é? Um gajo ainda tolera. Assim, Agora... Se fosse um heavy metal, não, assim, não importa Metallica, a música. uma coisa... um Iron Maiden, né, até que seria legal. Ah, tá. Mas assim, aí os policiais chegaram e falaram, é um brasileiro. É um brasileiro que está a incomodar, é um brasileiro que chamou vocês, mas fazer o quê? Então, e tudo isso é muito chato. Mas assim, eu acho que... O nosso metro sempre, não é? De 5 em 5 minutos. É a trilha sonora aqui do vídeo. Do vídeo. Daqui a bocado passa. Mas assim, eu acho que eu já estive em lugares em que ser brasileiro é ser exótico. Até mesmo quando eu fui morar em Melbourne, na Austrália, era isso. Em Sydney, cheio de brasileiro. Em Melbourne, eu encontrei muitos australianos lá que nunca tinham trabalhado, convivido, tido amizade com brasileiro. Isso em 2009. Hoje já deve estar lotado de brasileiro lá também. Então chega um ponto que deixa de ser exótico e passa a encher o saco. E a gente vê isso com turismo também. Tem lugares, por exemplo, que não há muitos turistas, então quando eles recebem turistas, nossa, que legal, turistas, que novidade, trazendo dinheiro para nossa cidade, que bom. Agora, quando começa a ficar igual Barcelona, igual Paris ou na Hungria, nós também sentimos um certo ressentimento contra estrangeiros lá na Hungria. Estrangeiros não, né? Turistas. Porque chega um ponto que deixa de ser exótico, começa a encher o saco. E é o que talvez não, né? Com certeza está acontecendo aqui em Portugal. É um bocado isso, mas eu também tento alertar as pessoas que tem uns radicais? Tem pessoas radicais e esses radicais são uma minoria. Mas há uma questão também muito interessante que nós estávamos a falar disso há pouco e eu até vou usar uma frase que tu usaste. Eu prefiro levar com um brasileiro com funk às 10 da noite do que ter uma praça inteira com pessoal a rezar para Meca. Percebem? Isto por uma questão que é? Por uma questão cultural. Porque o brasileiro, sendo ele bom ou mau vizinho, ele é da cultura, é idêntico à minha cultura. Os valores morais dele são idênticos aos meus valores. Então há uma compatibilidade, primeiro, de língua, isso é a primeira coisa. Segundo, de cultura, de tradições até, de certa forma, e até religiosa. Há essa cultura. Obrigado, Metro. O Metro aqui, ó. Vamos para longe novamente? Estava bem silencioso ali aquele caminho por onde nós passamos. Possivelmente o homem Mas da então, fala... vai aparecer. Então nós temos esta questão que estas pessoas aqui mais radicais em Portugal são os autênticos analfabetos funcionais e não sabem ver as coisas numa medida razoável. Ok, o brasileiro vem para encher o saco, eles são muitos, sim, é verdade, mas eles não querem obrigar ninguém a viver com os padrões da sociedade deles. Até porque os deles são idênticos aos nossos, não há muito a explorar. E eu acho que é mais perigoso nós termos esta imigração descontrolada que está a vir do Médio Oriente para toda a Europa, que está a ser provocada para chegar aqui. E quando eu digo Médio Oriente, eu estou a incluir todos os países de Médio Oriente, todos. Também posso incluir a Turquia, que já não é bem... O norte da África. O norte da África também. Também se podem incluir o norte da África, Médio Oriente. A Turquia também é um país que estão a começar a chegar muitos turcos a Portugal. Paquistaneses, então, um amigo meu de YouTube foi assaltado por 2 paquistaneses. Roubaram-lhe telemóvel e computador, num dia à noite. Nossa. Pronto, no centro de Lisboa. E Lisboa está inundada de brasileiros. É estas as questões que estes radicais não percebem.
Sim, o brasileiro às vezes não sabe estar, mas o português também não. Nós também temos os nossos problemas e eu estava-te a dizer, e é uma coisa importante para as pessoas saberem. Nos anos 40, 50, 60, o fluxo de imigração português para o Brasil e para a Venezuela foi muito grande, por causa do salazarismo que nós tínhamos aqui. Era uma ditadura de um regime de Salazar, chamávamos o salazarismo, não é? E durante o Estado Novo, que era assim que se chamava o regime de Salazar, durante o Estado Novo, muitas famílias, eu quando falo famílias falo milhares de pessoas, foram para o Brasil, portugueses para o Brasil, para a Venezuela e enriqueceram às custas disso. E hoje voltaram a Portugal, obviamente, porque na Venezuela ninguém quer estar, no Brasil já não é necessário estar, e hoje são famílias riquíssimas, com alto património público, com poder de compra elevado, e são famílias que já estão mais do que estabelecidas. Criaram grandes negócios e fizeram a sua vida. Então nós também fomos para o Brasil. Aliás, nós em 1500 fomos nós que chegamos lá, não é? Pronto, já começa por aí. Nós é que chegamos lá. Mas nós, antes dos brasileiros virem para aqui, nós também fomos para lá. E eu não vejo estas pessoas radicais preocupadas também com isso. E os portugueses que estão lá, que fizeram a vida, que têm filhos, e que os filhos também já são luso-brasileiros. Como é que ficam essas pessoas? Então, eu só estou a alertar as pessoas que não se deixem vender por uma coisa que não existe. Se vêm com a realidade, são bem-vindos. Se vêm para trabalhar, então é que são bem-vindos mesmo. Se vêm para investir dinheiro, então estende-se uma passadeira vermelha. Mas não contem que a coisa vai ser fácil. Talvez agora, assim num tom de maldade, deixa-me dizer, sim, nós levamos com os brasileiros que fugiram com a mamata que acabou, não é? A mamata acabou e eles vieram para aqui. Em 2018? Em 2018, exatamente. Talvez agora nós levemos com aqueles patriotas que vão fugir do senhor imperador brasileiro. Agora quem sabe? O rei dos ladrões, cabeça de ovo, obviamente vão transformar o Brasil numa superpotência comparável à Venezuela. Então... do nível da Venezuela. Mas é complicado. Quando eu recebo alguns comentários maldosos aqui, de portugueses, dizendo, volta pra favela, eu respondo dizendo isso, vai dar uma volta em Paris, vai dar uma volta em Estocolmo, e ver o tipo de imigração que esses lugares receberam, uma imigração totalmente incompatível. Como a gente disse, o brasileiro, apesar de seus problemas, ele não chega aqui querendo que as portuguesas se cubram dos pés à cabeça, ou achando que tem direito sexual à mulher que está descoberta. Não chegam aqui a violar as mulheres portuguesas. Sim, e sem contar que eu não posso falar essa palavra no YouTube, ele não gosta muito. Oh, meu Deus. Dá um ti depois, tem uma censurazinha. Mas, e quando você vai lá e vê tudo isso, essa destruição cultural planejada na Alemanha, na Suécia, na França, e você volta para Portugal e pensa, até que os brasileiros têm seus problemas, mas, mesma religião, mesma língua, mesma cultura, uma história, que por séculos esteve entrelaçada com a história de Portugal, era o mesmo reino, né? Então, assim, o brasileiro não é tão ruim assim. E essa história do devolve o meu ouro, isso não cola. Isso não cola porque eu não tenho ouro nenhum, também queria o meu. Mas na época Brasil e Portugal eram o mesmo reino. Não era o mesmo. Então é como se hoje... Mas Marquês de Pombal foi uma figura muito polémica. Isso dava outro vídeo, mas pronto. Sim. Não, o que eu falo imagine, por exemplo, que houvesse ouro no Rio Grande do Sul agora e vamos extrair esse ouro e levar para São Paulo, sei lá, por qualquer motivo, mas está no Brasil, saindo do Brasil para o Brasil. Aí daqui, 50 anos... No reinado. Eles declaram independência, e aí? A taxa de impostos era 20%. Hoje quanto é que o brasileiro paga? Hoje é mais. E agora aí, qual vai ser as taxas de impostos aí do Xandaquistão? Não, mas então, você vê que aquilo que eu falei, como se você tirou dinheiro do Brasil para o Brasil, mas o lugar de onde você tirou dinheiro hoje, daqui 50 anos é independente, outro país vai falar, devolve nosso ouro. Mas na época que eu peguei o ouro, era o mesmo país. Exatamente. Então... Nós também construímos muita coisa no Brasil, universidades, bairros. Mas só depois que a família real teve que morar lá, né? Sim, claro. Não, mas o Estado estava-se a desenvolver para isso, porque as construções, elas foram feitas, não foram feitas
chegou lá o rei e construiu tudo. Não, já existiam os projetos a serem desenvolvidos. Sim. Com a família real a deslocar-se para lá, para não perdermos o país para Napoleão, não é? Acelerou o processo de civilização do Brasil. Sim. E isso foi notório. Isso foi muito bom. Nenhuma outra colônia das Américas teve a chance de ter uma de suas capitais, né, sendo uma capital de um reino europeu. Nenhum. Só o Rio de Janeiro que teve essa chance. Né? Aliás, Brasil não foi bem uma colônia de Portugal. Não, na época era o reino de Brasil, Portugal e Algarves. Né? Era então... o reino curiosamente era o Reino Unido de sim. Portugal e do Brasil e dos Algarves. Sim. Era exatamente isso. Mas enfim, estamos falando de história. Hoje temos uma coisa diferente, não é? Mas reparem que culturalmente, politicamente, nós temos coisas muito, muito idênticas, sim. Infelizmente. Sim, são países que são muito parecidos e isso explica, sabia que toda essa similaridade explica um pouco dessa rixa entre brasileiros e portugueses? Com certeza. Porque muitas vezes você vê uma rixa maior, uma briga maior entre irmãos, entre primos, do que entre amigos. Você tem aquela pessoa que se dá melhor com os amigos do que com os irmãos. Com a família. É exatamente isso. E isso cai naquele fenômeno que é chamado de Vale da Estranheza. Não sei se você já viu esse fenômeno. Sim. Né? Que você tem uma cultura bem diferente, exótica, você gosta, pô, é legal. Olha, eles são totalmente diferentes, mas eles têm alguma similaridade. Eles também gostam de carne de porco, igual a gente. É uma similaridade, pô, tem uma simpatia por essa cultura. Agora, quando chega uma cultura bem parecida, a mesma religião, mesmo idioma, mas tem uma pequena diferença, é mais provável de você criar uma certa repulsa contra essa cultura. Pesquisa isso, Vale da Estranheza. Parece um paradoxo, mas é um paradoxo que às vezes culturas mais similares acabam tendo uma rixa entre si. E a gente vê isso no Brasil. São Paulo recebeu muitos nordestinos, ou seja, brasileiros indo para o Brasil. Né? Então, enquanto eram poucos, ok, né? É algo exótico, ouvir um sotaque diferente, numa época que não tinha internet. Né, na época dos meus avós. Era tudo muito novo, né? Mas aí depois, cada vez mais e mais, as pessoas, os paulistas, né, começam, opa, calma aí, já tem nordestino demais aqui, já começa a ter uma certa xenofobia. Né? E isso dentro do próprio país, ou seja, mesmo em culturas parecidas, você tem essa rixa. E você vê isso nos Estados Unidos, você vê isso no Brasil também, em vários lugares. Mas agora, esse pessoal radical que comenta aqui no canal, né, os portugueses dizendo, volta pra favela, não quero saber de brasileiro aqui. Devolve o meu ouro, não é? Não, os brasileiros que fazem isso. Eles têm que considerar isso que eu falei, né, da imigração que está havendo na França, na Suécia, na Alemanha, e ver que o brasileiro não é tão ruim assim, é uma cultura mais compatível. Exatamente. Mas também, se essa pessoa que está dizendo isso é uma pessoa de direita, você está sendo parte da direita burra, né, porque muitos brasileiros agora vão passar a ser seus aliados. Acho que a gente chega ali e a gente volta, né? Sim, acho que sim. Vai por trás. Tem uma ponte ali, dá pra voltar ali, né? Sim. Então, agora, com tudo que está acontecendo, que aconteceu no Brasil, né? Infelizmente não deu em nada, mas brasileiros da direita foram à lutar contra toda essa agenda nefasta aí de 2030. Então nós estamos aí enfrentando os mesmos problemas, dando exemplos para o mundo. E é um exemplo que também a direita em Portugal poderia copiar, aprender com isso que os brasileiros fizeram, né? É triste ver que não deu em nada, mas pelo menos as pessoas foram lá e lutaram. Então é meio que uma... Eu acho, desculpa interromper-te, Rafael, Fala. Eu acho que os portugueses nem sabem o que é que os brasileiros fizeram. Esse é outro problema que nós temos, é comunicação social. Comunicação social, como diz o brasileiro, é um pé no saco. Ela é uma das ferramentas mais utilizadas pelos globalistas, pela Agenda 2030, para dominar as opiniões públicas. Eu arrisco o meu pescoço, que a maior parte da população portuguesa não faz ideia que durante 2 meses a população brasileira esteve nas ruas a exigir o que exigiu. Mas a mídia tradicional aqui não mostrou isso. Não mostram. Não, e quando mostram deturpado. Mostram as coisas deturpadas. Sim. Este é um problema que o Brasil tem com a comunicação social e que Portugal também tem. Isto é um assunto é um dos assuntos que eu mais debato no meu canal. Sim. É a desconstrução da narrativa da imprensa. Explicar às pessoas o que é o bom jornalismo e o mau jornalismo, porque nós precisamos do jornalismo. O jornalismo é uma ferramenta de manutenção da democracia e eu acho que não temos saída.
Será isso que eu tô olhando aqui? Pois, eu acho que temos de voltar para trás. Eu acho que vamos ter que voltar, Depois porque... voltamos ali para trás para as Mas aquilo é uma universidades. ponte ali, não é? É? Será? Vamos lá ver. Parece que sim. Porque nós Então. precisamos do jornalismo para fazer a manutenção e o escrutínio ao poder. O jornalismo é essencial para isso. Mas ele neste momento está coagido, está comprado exatamente por esse poder. Então é para esquecer a utilização dessa ferramenta tão essencial que é o jornalismo. Ainda há muitas pessoas em Portugal que acreditam na velha mídia. Sim, a maior parte. Mas isso, os jovens? Porque Não- os mais velhos eu sei que sim, os velhotes... não divido aqui a... Aquilo ali é uma ponte? Não, Ou será? não, Tem caminho por cima? não, temos que voltar para trás. Aquilo ali não é uma ponte? Isso é uma ponte, mas provavelmente vamos ali Mas acho que é pelo meio. improvisada, hein? É. A gente pode voltar. Vamos voltar. Não tem problema. Desde que o vídeo continue. Eu não acho que jovens é claro que as pessoas mais velhas são mais facilmente manipuladas, enganadas, mas os mais novos também. Os mais novos também usam a mesma mídia para terem acesso ao que se passa no mundo. A mídia alternativa ainda é um foco muito pequeno aqui em Portugal, quase inexistente, e a capacidade intelectual dos portugueses de descodificarem aquilo que é notícia, daquilo que é manipulação e opinião, ainda é muito residual, não existe. Então a pessoa lê o artigo e não consegue perceber o que é notícia, o que é a opinião do jornalista e o que é de facto a manipulação. Não consegue perceber isso. Falta pensamento crítico e também não é muito do interesse Exatamente. do ensino público, né? Colocar isso na cabeça das pessoas. O ensino público aqui em Portugal está a ficar idêntico ao método que era usado do Paulo Freire. Está o resumo feito. Mas o método Paulo Freire é um sistema de emburrecimento em massa. Pronto, é isso. Não, esquerdiotização, acho que é isso. Alguém usou essa palavra aqui no comentário outro dia, eu passei a usar. Magnífico. São pessoas esquerdiotizadas. Esquerdiotizadas. Mas... Aqui está a acontecer isso. Olha que, por exemplo, no ensino fundamental e o médio, que é como vocês dizem, aqui é do 5º ao 12º ano, as pessoas, os alunos, não reprovam, não chumbam de ano, não ficam retidos. Sim. Porque há um processo quase automático de recuperar os alunos, mesmo que não tenham notas ou capacidade para isso, para eles passarem de ano. Sim. Aliás, também posso-te mandar esse artigo se tu quiseres ver que eu não estou a mentir. Mas acho que no Brasil isso chegou primeiro, né? Sim, Acho que sim. o Brasil está um pouco É mais revolucionário avançado. Tipo, funcionou lá. Talvez o Lula, né, o rei dos ladrões, tenha vindo aqui para Portugal, né, ter com o primeiro-ministro, com o presidente, para ensinar essas coisas, talvez? Ou... Atenção que a intelectualidade marxista brasileira ela está integramente ligada à portuguesa. O Boulos, Dilmas, essa gente toda... Do José Dirceu também. O Dirceu, sim. Essa gente toda está em contacto com a esquerda radical portuguesa, do Bloco de Esquerda, etc. Por aí. Sim, mas isso... Eu tenho um artigo de 2019 que prova isso. Um artigo de 2019 que prova isso. Mas aquele italiano, acho que era do gramscismo. O Gramsci. Sim, Sim, o mesmo gramscismo que existe mas no Brasil. os portugueses copiaram muitas coisas dele. E aí os brasileiros copiaram dos portugueses, é isso? A intelectualidade comunista portuguesa copiou o método brasileiro, que por seu lugar, o método brasileiro inspirou-se no gramscismo. Sim. Sim. De Gramsci, de António Gramsci. Nossa, que coisa, hein? O famoso não invadam quartéis, mas sim universidades. É bem o que está acontecendo aí na Europa, Brasil, Estados Unidos. Pois é. Nós estamos numa zona de universidades, sim, onde a taxa de alunos pouco críticos é explosiva. E se formos ver as notas desses alunos, são ótimas. Mas não têm senso crítico, não têm capacidade de fazer uma crítica social, política, ou se a fizerem eles copiam todos uns dos outros, são clones uns dos outros, pensam todos da mesma maneira, defendem os mesmos ideais, os mesmos políticos, odeiam as mesmas pessoas, sim, são cópias uns dos outros. E se calhar nos seus cursos que estão a tirar, não é? Nas universidades, são excelentes alunos. Caramba.
É uma decadência geral que a gente vê no Ocidente, né? É um problema muito difícil. O Ocidente já passou por dificuldades no passado, muito grandes, mas a que nós vivemos hoje, ela é inapalpável porque ela é pensante, ela é intelectual, então é mais difícil de ser combatido. Quando eles andavam aos pontapés uns com os outros, estás a ver, batalhas, não é? Combatentes, não é? Sim. Matarem-se uns aos outros. França contra a Espanha, Espanha contra Portugal. Nós vencemos as batalhas todas, diga-se de passagem, contra a Espanha. Sim. Mas teve que correr do Napoleão e ir para o Brasil, né? Aí tivemos que zarpar. Mas também fomos os únicos que não perdemos para Napoleão. Sim. Sabes que numa biografia de Napoleão, ele diz lá que Dom João IV foi o único que o enganou. Ah, é? Sim, foi o único rei que o enganou. Ele nunca foi enganado por ninguém. Napoleão chegou e pensou que ia pegar o rei, mas o rei já tinha ido embora. E ele já tinha ido. E depois tinha a cobertura inglesa, em alto mar, a cobrir a coroa portuguesa que tinha zarpado há poucas horas. Nossa. Bem, estamos falando muito de história aqui, acho que é bom para a gente daqui a pouco já... Não acreditem em nós, vão verificar tudo, ok? Vão verificar tudo que nós estamos a dizer. Voltar à questão do título aí do vídeo, né? Sim. Mas é que a gente não tem um script aqui, né? Então a gente vai conversando aí e você vê que tá tudo interligado também, né? História, com imigração e tudo mais. Foi interessante você ter citado a imigração portuguesa para o Brasil também. Sim, sim. E agora a gente tem esse movimento reverso, né? Exatamente. E será que pode voltar? Assim, eu chegava até a pensar num milagre, que se o Brasil continuasse a melhorar, podia chegar a um ponto que, não, de fato já estava acontecendo. Pessoas que podiam trabalhar de forma remota ou que tinham aposentadoria, que não precisavam trabalhar no Brasil, já estavam indo para o Brasil. E o Brasil é um país muito bom para o estrangeiro. Eu pensei nisso. Que não precisa. Eu pensei nisso. Sim. Acho que não há problema em citar aqui o Presidente, não é? Se o Bolsonaro vencesse estas eleições, estava no meu radar de projetos futuros ir para o Brasil, porque eu sou casado com um brasileiro. E eu queria ir para o Brasil. Algo que a gente deveria ter mencionado isso no início, né? Casado com uma brasileira. Sim, sou casado com um brasileiro, atenção. Eu odeio tanto... Odeio não. Eu amo tanto os brasileiros que casei com uma, é assim que eu costumo dizer. Eu odeio é gente burra e chata, isso aí eu não gosto de nada. Coisa que infelizmente tem nos dois países, mas né? Com fartura. No mundo inteiro. Mas com fartura. É só olhar nos comentários aqui do meu canal, você tem exemplo dos dois, é complicado. Mas assim, eu tava até pensando que isso poderia mudar, eu ia até fazer um vídeo, né? Sobre se vale a pena um português morar no Brasil. Que, dependendo do caso, sim. Que vale a pena fazer esse vídeo. Sim. Agora não, porque chegou o Master tudo ao poder. O rei dos ladrões chegou. O rei dos ladrões chegou lá. Mas se o Bolsonaro ganhasse estas eleições, sim, com todos os feitos que tem o Bolsonaro, se o Bolsonaro vencesse, eu próprio equacionei ir para o Brasil. Não definitivamente, mas numa fase inicial preparar terreno. E por que não? Sim. Por que não? Porque eu tenho uma moeda que é confortável para mim viver no Brasil. Isto tem que ser dito, não é? Euro, para eu gastar em real, é muito mais fácil do que real. Mas já estava valorizando a moeda, tá? Então, sim, ela já estava agora valorizando. 1.000 euros estava valendo 5.000 reais, agora com Lula vai valer 6.500. Então agora ainda está melhor, Só não é? que a inflação vai explodir, né? Só que depois nós não temos mais nada no Brasil, é a inflação que explode, não há oportunidades de emprego, não há segurança, não há nada. Então o que é que eu vou fazer para lá? Aí você tem lá uma casa no interior, assim, o MST invade a sua terra, vem o Boulos lá. falar comigo, não é? Andaste a fazer vídeos no YouTube agora? Sim. Vou ficar com a tua propriedade. E aí você posta nas redes sociais dizendo que o MST invadiu a sua terra e que isso é uma vergonha. Eu vou preso. Aí a polícia vem e te prende. Pronto. Por discurso de ódio. Falou mal do MST. Que cara mais antidemocrático. Pronto. É mesmo português. É este o mundo, gente. Não, tem que rir pra não chorar, né? É complicado. A situação está difícil. Mas assim, eu tenho notado, agora, voltando aqui à imigração em Portugal, quer dizer, todo mundo deve saber, né? Pra quem chegou no canal agora e está assistindo, né? Nômade Digital, né? O Nômada Digital aqui em Portugal, né? Então, bom nome. São 40 países, né? Amanhã já estou indo embora, mais uma vez, né? Fiquei só um mês dessa vez. E assim, pra gente, nômadas digitais, Portugal tá bem. Vai para a Ilha da Madeira, vai para o Algarve, escolhe um bom lugar, né, um bom sítio em Portugal e tá ótimo. Traga aí os seus 1.500, 2.000 euros para gastar, pelo menos, e exatamente, tá ótimo. Entendeu? Nessa época do ano, no Algarve, o aluguel tá até mais barato que no norte.
porque lá o aluguel é caro no verão. Agora não, agora tá mais barato que o norte, né? Então, assim, para essas pessoas, Portugal tá ótimo. Agora, o que a gente tava falando no início, né? Para quem vem para trabalhar, arrumar um emprego, tentar sorte, Não está fácil. pense 10 vezes, porque infelizmente... Não se deixem vender por aquilo que ouvem. Informem-se mesmo sobre o que está a acontecer em território português, sobre o processo de legalização, sobre tudo isso. É verdade que o CEF é uma polícia muito presente. É verdade que o CEF muitas vezes é bastante solidário em questões que têm que ser solidários, mas o CEF também tem uma mão pesada com quem tem que ter mão pesada. E aí, para o CEF, que é a polícia que lida diretamente com a imigração, aí o CEF não interessa ser brasileiro, seja o que for. Se fez a geneira, vai pagar por isso. Por isso é que o nosso governo quis acabar com o CEF, com a polícia do CEF. Nossa. Mas não conseguiu para já, isso está em... Ou seja, o movimento de castrar a polícia e fortalecer o ladrão não é só no Brasil. Não. O Reino Unido está até mais avançado que Portugal nesse aspecto. Tá. Mas nós estamos com esperança que vamos conseguir alcançar o... Ladrões cada vez mais fortes, policiais cada vez mais castrados, né, e o povo cada vez mais inseguro e sem direito de se defender. O policial não tem que ter pistola, tem que ter bandeirinha da paz e ramo de flores. Bandidagem sim, pode ter automáticas e por aí fora. Porque eles são vítimas da sociedade. Claro, né? Todos nós somos. Bem, falamos bastante agora. Miguel, muito obrigado. Nada, Rafael, foi um gosto estar aqui. Tem outro vídeo com o Miguel aqui no canal, tem o canal dele também com vários vídeos também sobre política, sobre filosofia, sobre sociedade. Falo muito sobre o Brasil, tenho um programa dedicado ao Brasil semanalmente, chamado Conexão Brasil, onde uma vez por semana com um amigo meu, o Nuno Carneiro, nós fazemos um programa só a falar do Brasil e agora a coisa vai animar, não é? Com o Rei dos Reis no trono. Portanto, quem estiver aqui em Portugal ou no Brasil e tiver interesse, pode visitar o canal. Agradeço imenso ao Rafael pelo convite, admiro o teu trabalho, já conheci o teu trabalho. Muito obrigado. Continua com o espírito crítico que tens. A conversa que nós tivemos, eu percebi que o Rafael passou por várias fases de evolução espiritual, até mesmo questão intelectual, e isso é muito importante. E para vocês todos, sucesso e um bom ano. Muito obrigado, meu método passando, e aqui tem 2 vídeos relacionados, é só clicar e assistir, e nos vemos no próximo vídeo.